A RPO Solutions apresenta TalentCast, o podcast que entrevista quem entrevista. Oi, gente! Bem-vindos ao TalentCast, o seu podcast sobre recursos humanos, gestão de pessoas, liderança, inovação e tudo mais que permeia o mercado de trabalho. Eu sou a Carol Coelho, especialista em recursos humanos e Talent Acquisition, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema super relevante, como todos os nossos episódios até agora, né? Mas, enfim, é um tema que vai enriquecer muito não só para quem é de RH, mas para você que é também a pessoa candidata, que está olhando para a tua carreira e para o teu mercado, que é gestão de carreira, transição de carreira e como é que você pensa, né, na tua carreira nos dias de hoje. A nossa convidada de hoje é mais do que especial, porque ela é minha amiga, né, me acompanhou no meu processo de transição de carreira, né, e foi importantíssimo. Acho que começar esse trabalho com ela foi um divisor de águas. E eu quero, com muito orgulho e muito feliz de estar aqui, apresentar para vocês a Silvânia Peducci. A Sil é uma executiva da área de RH, né? Tá na área de RH há quanto tempo, Sil? Mais de 25 anos. Mais de 25 anos, né? A gente tem muita história para contar. Esse episódio promete 2h30. Continuem com a gente, tá? Mas, enfim, Sil, me fala um pouquinho de, né? Acho que tem tanta coisa para a gente explorar, mas para a gente começar, conta pra gente como é que foi a sua jornada até chegar nesse momento, nos dias de hoje, assim, em RH, né? Que ainda, apesar da gente mudar de carreira, enfim, continuamos no segmento de RH. Sim. Eu adoraria dizer que eu planejei, que eu mapeei, que foi estruturado. Não foi, gente. Acredito que eu fale até por um pouco pela minha geração, né, de geração X, que eu quis fazer faculdade de pedagogia. Por sorte, tinha especialização em RH. Eu gostei de dar aula, mas eu não gostava da escola. Eu achava a escola feia, a escola com pouca oportunidade. E aí, o RH me despontava como lugar de trabalhar em empresa, porque a minha geração queria carteira assinada. Sim. Queria trabalhar numa empresa famosa, queria dar orgulho para os pais. Então, fazer carreira, né? Muitos anos em empresa, né? Isso caiu ao longo da minha trajetória também. E aí, eu fiz a faculdade, fui buscar emprego, não necessariamente em área de RH. Eu sabia que eu queria, mas que eu não tinha um mentor, alguém que abrisse portas. Eu também venho de uma família simples. E aí aconteceu, de eu entrar numa grande empresa, emocionada, feliz, mas pela porta do atendimento. É importante dizer que tudo isso que foi acontecendo, eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu fui recepcionista, eu fui trabalhar na área de atendimento de uma empresa que isso era muito importante. Então, foi me dando músculo. Sim. Do quanto o atendimento ele atravessa, passa por todas as áreas, né? Eu sou do financeiro, mas você também é do atendimento. Você trabalha na área logística, você também atende. Então, acho que foi um grande aprendizado. E aqui eu já trago até uma fala. Acho que um pouco do que aconteceu comigo tem a ver com tudo que chegou para mim. Eu entendi que se não tivesse ganho, ia ter aprendizado. E aí as coisas foram acontecendo. Bom, estou lá no RH de uma grande empresa, perdão, no atendimento. Teve um processo interno para uma outra área, ainda não era o RH. Tá. Mas eu fui. Longe da minha casa, era 2h30, 3 horas para ir, eu acordava 4h30 da manhã, mas eu falei, poxa, aqui tem uma chance de eu crescer. De verdade, de novo, sem saber para onde, orgânico, não tinha uma mentoria. E aí a área que eu trabalhava ia fechar. Acho que já é uma boa dica de dar. Eu fui sempre muito boa de relacionamento também. Uhum. Né? Como é que você trabalha direitinho, mas como é que você também, além das competências técnicas, trabalha os seus outros skills? E aí a minha gerente na época falou, Sil, você é pedagoga. Sou. Você tem formação em RH? Tenho. Vamos trabalhar na universidade corporativa da empresa? Né, gente? Aquela menina que tinha um sonho lá atrás de trabalhar em RH, foi trilhando caminhos que não eram tão horizontais, Sim. pelo contrário, né? Sim.
tortuosos, começo a sentar nessa cadeira de RH. E aí eu tinha 22, 23 anos. Começo aí. E olha que engraçado, a vida vai sempre dando sinais. Vai. Eu sempre falo isso, né, Cá? Fique Sim. atento. Acorda, amanheça pensando, o que eu vou aprender hoje? Pode ser que não faça sentido. Eu entendo a vida como vários quebra-cabeças. Aí você fala, mas por que isso agora? O que está acontecendo? Fica tranquilo, estaciona essa peça que você não sabe onde usar. Em algum momento ela vai se encaixar Perfeitamente, não é? perfeitamente. E aí você diz, agora eu entendi. Sim. Então, mas para isso a gente precisa estar atento. Atento e Sim. forte. Atento e forte. Não é? Sim. E eu já fui sentar numa cadeira comercial. Então, as pessoas... Eu lembro que a minha gestora falou assim, Sil, você tem toda uma dinâmica e uma energia para atender o público comercial. Então, ó, olha as coisas se cruzando. Então, eu ter passado pela cadeira de atendimento, aí trabalho uma outra área que me deu outras capacitações, elas somam, né? Elas não se separam. Exatamente. Acho que são coisas que a gente já vai trazendo como tônica dessa conversa. E como é importante você contar essa história, né? Porque às vezes eu vejo pessoas em processo seletivo falando, eu passei por tal área, elas tiram, né? Eu passei por uma área que não tem nada a ver com isso, e elas tiram. Olha que interessante a forma como você conta sobre a sua experiência, e ela pode não ter nada a ver na tua perspectiva, mas ela sim faz parte de quem você é hoje. Super, eu sou super grata aos lugares até onde eu não fui feliz. Sim. Porque, de novo, teve aprendizado, foi Sim. uma somatória do que eu sou hoje. Bom, seguindo essa trilha, posso seguir aqui, né, Sim. nesse raciocínio. Fui trabalhar, então, com a diretoria comercial, atendendo. Saio dessa empresa, fazendo alguns recortes aí para a gente abreviando. E eu fui fazer uma entrevista para uma área de RH. E essa vaga foi cancelada. A empresa para onde eu estava indo me disse, mas gostamos de você. Você não quer sentar numa cadeira comercial? Parece que o comercial, né? Não, lembrem-se que eu precisava trabalhar, CLT, não era uma coisa programada, né? Eu não fiz um coach que fala, olha, segue aqui. Vou, né? Vou. O que era programado era ter a carteira assinada. Exato, ter convênio médico, ter benefícios. Minha geração, alguns com certeza são exceção, mas a maioria, baseado no meu círculo, era isso. Quais são os benefícios que a empresa te dá, né? Era muito mais a empresa Sim. te contratando do que você escolhendo, que esse movimento tem mudado, graças a Deus. Você, naquela época, era escolhida. Exato, e feliz por isso. Sim. Então, me não escolher. Não só naquela época, porque eu acho que você fala de geração X, né? Mas eu sou millennials, né? E Y. Só que a gente tem muita influência da X. Então, os nossos pais ficavam 30 anos, né? Começavam numa empresa e se aposentavam na mesma empresa. Então, gente, era esse o cenário. Era isso que a gente imaginava, tá? Jovens, era isso. Eu sei que para vocês parece distante, mas era isso. É isso aí. E aí, fui trabalhar nessa empresa, nessa cadeira comercial. De novo, não sabia nada, porque uma coisa é você atender do lado do RH, com outra perspectiva, com outro viés. Uma coisa é você sentar nessa cadeira. Para mim, assim, uma tônica é o meu olho tem que estar brilhando e meu coração batendo. Lá por um tempo eu falei, não é isso, eu quero voltar para o RH. Aí a gente começa a falar também de preparo. Eu falei, bom, para eu voltar, eu fiz faculdade lá atrás, eu me formei muito jovem, com 19, 20 anos, tá na hora de eu fazer uma pós. Aí fui fazer uma faculdade super bacana em São Paulo. Aí aquele sonho, né, de fazer uma faculdade top. Fui fazer gestão estratégica de pessoas. Aí eu já estava mais espertinha. Eu já mais ou menos sabia o que eu queria. O que eu queria? Voltar para uma grande empresa, carteira assinada, benefícios, mas na cadeira de RH. Tá. Eu falei, vou fazer a pós, porque isso vai valorizar o meu currículo e eu posso fazer relacionamento. E aqui, de novo, também mais um toque. Cuide dos seus relacionamentos, depois eu quero falar um pouco disso. Como é que eu coloquei tinta em relacionamento na minha biografia, tá? E tô lá, aconteceu. Uma pessoa falou para mim, você quer vir para uma empresa? Que foi onde a gente se conheceu. Foi onde nós nos conhecemos. Não é? E voltei para a cadeira de RH. Cuidando de que diretoria? Quando eu entrei, você cuidava de mais... Era educação e aprendizagem, né? Era, e cadeira comercial. Cadeira comercial. Meu maior cliente era a cadeira comercial. Sigo. As coisas não caminharam. Fui feliz por um tempo. Chega um momento que a gente não pode ser hipócrita. As coisas, por N
A vida é dinâmica, situações, eu não falo que foi só a empresa, ou foi só eu. Acho que tudo, né, meio que... Quando você não é madura, eu ainda não era tanto, você também pega umas birrinhas, né? Aí você também fala, poxa, inteligência emocional também falhou. E aí, eu falei, vou sair. Mas vou sair, mas não posso perder o convênio médico, carteira assinada. Surgiu uma oportunidade dentro da empresa para eu ir para a área de atendimento. Tá. Inocentemente, eu pensei, atendimento eu conheço. Já Vai ser fui de tranquilo. atendimento. Ah, vai ser tranquilo. Ah, gente, ingênua. Eu não sabia absolutamente nada. Nada. Para cada coisa que eles falavam, que eu mais ou menos imaginei que fosse conhecida, era skill. Que você muda o skill Sim. do operador. E aí eu lembro que a pessoa que me acompanhava, a gente chamava de buddy, né? Então chegava, tinha um O buddy buddy. para cuidar de mim, para me acompanhar, enfim. E aí eu lembro que a minha buddy falou: vai na área que eu ia atender, que era a área de saúde da empresa, e mapeia, né, os processos e tal. Voltei feliz. Falei, ai, mapeei. Aí ela olhou para mim e disse: você mapeou pessoas. Eu pedi para você mapear processos. Gente, não foi romântico, não foi bonito. Eu brincava nas áreas, porque era uma cadeira muito requisitada, muita gente Sim. queria sentar ali. Sim. Aí veio uma menina, uma mulher de RH, tolinha, que não sabia nada, sentando numa cadeira desejada. Tive que olhar para os meus recursos internos e eles não eram técnicos. Uhum. Os meus recursos eram comportamentais. Como é que eu vou calçar a sandália da humildade? Como é que eu vou fazer essas pessoas gostarem de mim e confiarem em mim? Para o cliente, eu nunca dizia não, porque eu não sabia, então atender eu sabia. Sim. Então o cliente falava, dá para fazer isso? Eu não sei, mas vou ver. Chegava nas áreas, ficavam loucos comigo. Você sabe que não dá para fazer isso? Eu não sabia. Falei, gente, mas vamos parar para ouvir? De repente, e aí eu conseguia trazer alternativas que, para quem já está com o ouvido viciado, e a gente fica assim. Fica. Eu quero fazer um recorte sobre isso. Eu creio que chega uma hora da nossa carreira que a gente fica arrogante. Fica. A gente acha que sabe de tudo, a gente acha que conhece tudo, a gente perde um pouco a capacidade de ouvir. Não sei se isso aconteceu com você já. Sim, e é muito perigoso. Porque é nesse momento que você está prestes a cair no abismo. Você nem sabe. Que é Não esse, é? e é esse lugar que quando eu disse, eu também tive culpa. Tive, porque eu devo ter relaxado com o conhecimento, Sim. com a minha capacitação, e fiquei só ali no mimimi, na dorzinha. Reconheço, e é bom ter conhecido. Sim. Ocorre que, nessa cadeira, eu tive que me reinventar, me capacitar novamente, e como eu não sabia nada, e aí eu recomendo, sente algum momento numa cadeira que você não sabe nada. Ela me trouxe humildade, ela me trouxe uma escuta mais empoderada, e nós éramos, acho que 15, 20 consultores, e eu estava sempre entre as 5 mais bem avaliadas. Olha que legal. Era por competência técnica? Não, lógico que eu fui melhorando, eu fui Sim. entendendo. Eu lembro que tinha a minha buddy falava, é muito engraçado você em reunião. Aí eu, por quê? Ela dizia, porque você não está entendendo nada. É nítido. Mas você tá ali. Tô respirando, não vou morrer enquanto me deixarem aqui. E aí eu, de novo, sento numa cadeira que me faz aprender, que eu não me apaixono, é importante eu dizer isso, mas sempre com esse olhar, o que que tem aqui para mim? O que eu vou aprender nesse lugar? Eu aprendi processos. Sim. Eu aprendi a ter uma visão maior de negócios, que aí, colegas de RH, sabemos. Uma das maiores críticas é que a gente pensa em pessoas, mas esquece do negócio. Então, para mim foi muito importante esse olhar de negócio, tecnologia, né? Que até então A gente nunca se conectava, né, como RH com o negócio em si, com a estratégia de negócio da empresa, ou com a tecnologia, porque era meio, né? Isso não era o passava fim. por nós, né? Não era uma dor nossa. A dor nossa era cuidar das pessoas. E aí, acho que isso também foi encapsulando o RH o RH e os profissionais de RH do Abraça Árvore. Exatamente. Você concorda? Concordo. Que a gente foi eu converso com muitos RHs, ainda temos oportunidades. Não, ainda é assim.
tá? Quando a gente fala que essa visão não existe, a gente está falando de uns cenários muito diferentes, de multinacionais, em que o RH já está mais estratégico, né? Mesmo assim, Mesmo assim, ainda há oportunidades. há oportunidades. E quanto é importante a gente se autorresponsabilizar por esse lugar, né? Sim, Que essa falta de protagonismo, ela foi nossa. totalmente. Ela é nossa. Acho que inconsciente no começo. A gente vai seguindo ali o sistema. Vai pegando a carteira registrada aqui, vai Não aumentando é? o benefício ali. Vamos ser felizes aqui por enquanto. É isso. E assim, sobrevivência era o que tinha para hoje, É. né? E, bom, enfim, chega um momento que o olho não brilha mais, o coração não bate. E, gente, a geração X, a qual pertenço e que habita em mim, resolveu empreender. Minha gerente Peraí, falou... em quantos anos você estava quando você decidiu empreender? 2016, eu tô com 40, 39, mais ou menos. Tá. Tô nessa porta. E aí eu falo, gente, com muito medo. Olha, frio foi na quando eu barriga. decidi empreender também. É. 39, 38. Acho que é isso. E com muito medo, né? Sim. Uma instabilidade. Lá em Não casa. tem a carteira assinada. Não tem o convênio médico. Não tem. Vale refeição. Não tem. Ah, meu Deus. E eu posso dizer que eu começo a ter domínio e rédeas na minha carreira, sabe? Dizer assim, agora eu não quero mais isso. Óbvio, gente, dito isso, que eu tive uma estrutura montada, eu me planejei financeiramente, eu sou casada, eu tinha um respaldo do marido. Não podemos romantizar. Dizer, ela foi uma heroína. Não, não tem nada de heroína, não tem nada de eu sou melhor que ninguém. Eu tive um racional e, felizmente, um planejamento que me fez seguir. E aí eu fui ter uma conversa com a minha gerente, ela, e aí, Sil? Eu falei, aí que eu não quero mais ficar. Foi uma saída feliz, isso é muito importante. Porque é muito ruim quando você sai com dor, né? Eu já saí com dor. É. A dor não é boa nem para você, nem para quem você está emanando Não. essa dor. Eu acredito, tá, gente? Sobre crenças agora. Sobre a crenças da força do invisível. Não, e é real, né? E pensando no que é visível, quando a pessoa sai com dor ou sai magoada, isso pode gerar um processo trabalhista, né? Então, Depressão, vamos falar de depressão. o Então, luto. pensando em fatos, Sim. né? Isso acontece quando a gente sai magoado, Sim. né? De algum lugar. É. Como é para trazer aí a minha história tem recortes não tão bonitos, legais de se ouvir, mas acho que é Qual história importante. não tem? É. Faz parte, né? Eu acho que é esse o pano de fundo do nosso podcast, inclusive. A gente quer Maravilhoso. entrevistar as pessoas que entrevistam. Olha, a vida é assim, né? Ela tem momentos bons, momentos ruins, e a gente vai falar sobre eles e o quanto eles fazem parte de quem nós somos. Tem uma autora mineira, eu sou mineira, viu, gente? Que chama Carla Madeira. E ela tem um livro que eu, infelizmente, não vou lembrar o nome, que aí já começa a pegar a idade, brincadeiras à parte, que ela diz assim, a vida é uma banguela que ri da gente. A vida é uma banguela que ri da gente. Gente, E foi tão profundo olhar isso, porque aí quando você olha para a tua trajetória, danada. Né? E o que você faz com isso? Bom, aí voltando, falei com ela, fui empreender. Aí, para empreender, eu precisava encher minha mochila de novo. Tá na hora de eu me preparar para o que eu quero fazer. Porque eu aprendi muito na área de atendimento, mas foi no on the job, que também é um lugar, às vezes, até mais rico. sim. Na hora que eu ia me preparar tecnicamente, eu escolhi que aquilo não era realmente um caminho que eu queria seguir, né? Fui honesta. Felizmente, eu já vinha também de um processo de autoconhecimento Tá. muito forte, profundo, e que também eu recomendo para todo mundo. Eu comecei tarde, né? Comecem cedo. A Se gente puder, começa tarde, a gente começa na dor. Comecem Né? cedo. Comece a se conhecer. Isso não tem... não tem nada mais valioso que se conhecer, mais verdade. empoderador. Bom, fui fazer formação de coach, fui tirar certificação num assessment, que para mim era valioso, fui fazer formações em jogos e fui empreender, porque aí eu não tinha mais um crachá poderoso, uma marca poderosa. Quem era a marca? Era a Silvânia. E aí, gente, o bicho pega. Ó, Juntas, né? o bicho pega. Porque tudo que você ouviu, leu sobre quem são os seus amigos, quem são as pessoas que vão estar com você quando nessa estabilidade. Porque uma coisa era abrir a porta com o crachá de uma empresa famosa, poderosa. Marca forte.
E eu, felizmente, aí eu quero falar de networking. É tudo que a gente... É uma palavra bonita, é uma palavra que se usa muito em RH, principalmente. Mas o que é network? Como é que se faz network? O que eu observo? Que as pessoas ainda conectam network, com... Troca, não, hoje não tanto troca de cartões, mas ali no QR Code do seu WhatsApp, né? Modernizando, a gente moderniza, a gente aprende. Mas isso não é network. Não. E eu fiz inconsciente, no começo, eu acreditava que network era servir. E não de uma forma pensando na troca. Mas eu sempre acreditei que as pessoas que me procuravam viam valor de alguma forma em mim. Uhum. Então, como eu posso ajudá-las? Um contato telefônico. Eu nunca fui uma pessoa preciosista com conhecimento. Se eu posso passar, se eu posso treinar, se eu posso dividir. Então, eu acho que eu fiz essa lição de casa direitinho. Uhum. Se você falar, poxa, o que foi bom? Dos muitos erros, eu fiz um bom network. E esse network me ajudou muito no processo da minha atuação na cadeira de treinamento e desenvolvimento, na cadeira que eu estava lá atuando como coach. E aí a gente abre aspas, que a gente sabe que também está sendo tão mal falado. Sim. Porque não é uma profissão regularizada. Eu fiz o meu arroz com feijão bem feito. Assim, eu fazia com muito amor, eu estava ali com o que há de mais precioso das pessoas. E com profundidade, né? Eu busquei isso, Sim. que tem a ver com estudo, com tudo que nos move. Mas, ao contrário da Carol Coelho, eu não gostei muito de ser empreendedora, não. Achei muito sofrido. E aí, meus parabéns. É importante. Eu já disse isso para você e digo sempre, o quanto te admiro, porque ser mulher numa cadeira, num país chamado Brasil, com todos os recortes sociais e de preconceito que vivemos, é inspirador. Porque eu não dei conta. Não dei conta e eu fui atrás de segurança. É muita montanha-russa, né? O tempo todo. E você tem que lidar com... Enfim, realmente, assim, o quanto você sente quando você empreende. E pra gente que era muito B2B, né? Então, pra quem tá pensando em empreender... De repente, você tá numa cadeira de RH e, quero empreender, né? Que eu sei que passou pela minha cabeça há muitos anos, acho que pela sua também, né? Enquanto eu estava lá na minha carreira corporativa, principalmente para o B2B, o network é o que é importante. É isso. Então, se você pensa nisso, já começa a criar a sua rede. Que você vai precisar dela. Você vai precisar dela. Você vai encontrar pessoas e reencontrá-las em vários momentos. Isso faz pouco sentido quando você tem 20, até 30. E é fato, né? Vocês vão ouvir, eu falar, talvez isso não ressoe nesse momento. E tá tudo bem. Porque também, talvez, lá atrás, se eu ouvisse... Eu também... Mas se a gente puder dar esse toque, fique atento às relações, aos contatos, converse, seja relevante, desde sempre. Sim. Então, quando eu quis voltar, e aí, já mais livre do CLT, eu já estava mais... tranquila com isso. Numa cadeira PJ, que ia me trazer também qualidade de vida, que ia me trazer coisas que são valores para mim hoje. Eu falei, bom, vou voltar. E aí tinha uma conhecida minha que foi ser gerente numa empresa e falou, se você não quer vir aqui trabalhar comigo, consultora de educação e tal. Fui lá e eu de novo, vamos, aqui eu conheço. Ai, que legal. É muito bom a vida surpreender a gente, viu, gente? E ela sempre surpreende. A Banguela rindo da gente. Ela sempre surpreende. Ocorre que quando eu chego lá, o RH, a universidade corporativa desse lugar, era, na verdade, eventos. Eventos com pessoas, com speakers famosos, artistas. Pois é, você me contou que você você conheceu a Anitta. Estive com a Anitta. E ela é o que ela é, posso dizer, de bastidores, pela empreendedora e administradora que ela é de carreira. Gostem ou não gostem, aí a gente abre parênteses. São outros 500, né? Exato, exato. E aí... fui trabalhar com isso, fazer painel, entender o que era um speaker que eu não sabia. Fui encher a mochilinha de outras coisas. Tô lá, o mundo dá uma volta gigantesca, vem a pandemia, que é o antes de, depois de, para todo mundo. Acho que todo mundo foi impactado. Eu fui muito, outras pessoas menos, mas ninguém passou ileso da pandemia. E aí a minha vaga foi... cortada, porque quem trabalhou com eventos, né? Imagina, não tinha mais, não existia. Foi né? das áreas mais impactadas. Sim, então, evento, pessoal, artistas, shows, enfim. Bom,
conheço gente, faço relacionamento. Uma pessoa que me conheceu nesta cadeira falou, olha, você é muito boa de relacionamento, falas dela, tá? Ela falou, olha, se eu te mandar lá pro governador, que é arrogante, antipático, ele vai te atender e daqui a pouco ele vai estar te dando um beijo e você vai conquistá-lo. Ah, então tá bom, né? Você vai ser o comercial. Ah, ó. De Ó o novo, comercial. Olha as pecinhas do quebra-cabeça se montando, se organizando. verdade. E aí, fui trabalhar com ela. A gente teve aí uma parceria que foi muito boa, que me ensinou muita coisa, que me trouxe de novo uma malinha cheia, mas também não estava rolando, principalmente financeiramente. E eu recebo uma headhunter. Gente, isso é muito louco. Muito louco. Tava lá, não tava, né? A reserva tá indo embora, né, gente? Porque a vida é assim. Você fala, poxa. E eu sou uma mulher independente. Por mais que eu tenha um parceiro, eu gosto de ter minha autonomia, Sim. né? Poder fazer os programas que eu quero, os cursos que eu quero, sem precisar. E olha que, felizmente, eu faço parte de uma boa relação com meu marido e ele seria um parceiro nisso, mas, né? É o que nos move ser independentes também. E aí ela me chama, uma headhunter me chama. Eu não tinha um algoritmo no meu LinkedIn que dissesse Silvânia é uma comercial. Nada, nada. E aí eu começo, aí assim, a gente está falando de transição de carreira, a fazer. Eu acho que eu fiz algumas, mas essa foi uma carreira, uma transição que eu fui realmente querendo. Quando foi fazendo sentido, eu falei, poxa, é nessa cadeira que eu quero sentar. Eu quero usar todas as minhas experiências, toda a minha trajetória para ajudar as pessoas de RH com um olhar mais apurado, com um olhar mais de negócio e muito com essa fala. E sempre que eu estou com um interlocutor, com um prospect, eu sempre digo isso, a sua cadeira eu conheço. Eu sei a sua dor. Porque eu acho que uma dor muito forte da cadeira de RH, de educação principalmente, é você trazer a melhor consultoria, trazer o melhor consultor, mas esse louro pouco fica para o analista, para o gerente, né? Sim. Ele reverbera muito pouco internamente. Óbvio Sim. que você pode ser reconhecido e tal, mas é diferente de uma área comercial que eu tenho metas, bato. Né? Você é uma empreendedora, você expande um negócio. As áreas de educação têm muito esse desafio de mostrar a relevância, né? Como é que isso impacta no ROI da É isso. empresa. Qual é o ROI deste, né? Sim. É isso. Mas não para, tá, gente? Pode continuar falando dos recortes? Pode, mas eu acho que o que é importante, talvez a gente trazer aqui disso tudo é você se reinventa, né? Aí você aproveita o skill que você já teve, que você nem sabia que Os era. skills. Os skills, né? É. E aí você vai se reinventando. A cada virada que a vida dá, você vai se aprimorando e reinventando. E aí surge uma nova Silvânia. Eu sempre, e assim, se eu puder dar uma dica, mesmo quando dói, né, quando não é feliz, na hora você não entende, mas os grandes aprendizados vêm daí. Se eu sou uma pessoa hoje melhor, uma profissional melhor, não veio muito dos louros, da alegria. Gostaria de dizer para vocês, ai, gente, Foi tudo tranquilo. foi tão bom, foi É. maravilhoso, o caminho ele é tranquilo, é cheio de flores, mas comigo não foi. Comigo não foi, tá, Cá? Então, usar tudo isso para me reinventar e eu falo que a gente está nessa vida a passeio, né? Com uma mala, acho que, né? Acredite no que você acreditar, Deus te manda para a terra com uma mala e fala, vai enchendo essa mala. Vai enchendo. Uma hora você vai ter que abri-la e mostrar o que você arrecadou, né? Você trouxe, você conseguiu acumular. Com a carreira é a mesma coisa. Eu, no começo, intuitivamente, fui entendendo que tudo para mim, em algum momento, eu ia usar. Fui enchendo essa mochila e não teve nada que, de alguma forma, eu não usei. Nem que fosse para uma ação pontual. Ah, isso aqui eu sei. Ah, eu vou fazer uma reunião com um prospect de uma empresa de atendimento. Opa, sentei lá, sei como é. Então, não desperdice, não acha, o que eu estou fazendo aqui? Ah, você está fazendo É aí. em vão, não é em vão. Essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Ah, meu querido, minha querida, uma hora essa resposta vem. Sim, Nada é em vão. sim. Quando você chega nessa cadeira comercial, você está com que idade? Boa!
Excelente. Acho que é importante a gente conectar isso Muito agora, para entrar importante. numa questão que está muito forte agora, principalmente, né, 2024, 2025, e tendências de Excelente. futuro do trabalho. Excelente. Até porque, quando você tem 20 e poucos, 30 e poucos, o mercado te quer muito. Sim. Você está no auge da força. Uma das empresas que eu trabalhei, o dono, na época, falava, contrate até 35 anos. Ah, sim. Aí, nessa época, eu achava maravilhoso que eu estava com 28. Porque depois é mais difícil moldar, é mais difícil a pessoa aprender. Olha isso. Eu Não, ouvi. mas muita gente ainda fala isso, tá? E pensa isso. E Real. aí, para eu fazer essas transições, quando eu comecei a ter consciência de onde eu queria ir, eu falei, poxa, cadeira de RH, quanto tempo eu ainda tenho? O pipeline de Rancharan, os steps, eu vou conseguir vencê-los? Ele é um roteiro a ser seguido? Não necessariamente. Ele ajuda a explicar o momento que você está como líder, se você está no primeiro, se você está no segundo, mas ele não é manual. Não. Você segue aqui que você vai para o segundo, vai para o terceiro. Então eu falei, poxa, como é que eu vou seguir ativa, desejada para o mercado? E aí o comercial, para mim, foi uma dessas alternativas. Acho que algumas cadeiras, a senioridade te ajuda mais. Não que não possa sentar alguém mais jovem, pelo amor de Deus. Mas o repertório, a narrativa para você ser um vendedor consultor. E, pausa, lá atrás e até hoje, é uma cadeira que também você não tem muito como se formar. Também é uma cadeira que as pessoas falam, não deu certo em nada. Ah, foi para vendas. É isso. E não é bem assim. Eu fui entender isso sentando na cadeira, o quanto é difícil. Nossa, tem muita técnica por trás. E quanto você tem que ter de resiliência, Muita. disciplina para você Muito. prospectar, para você fazer hunting no mercado. Você também faz isso muito, Sim. né? De serviços diferentes, perfis, ICPs. E a imagem do vendedor antes era a pessoa que era boa de lábia, né? E hoje Só. é completamente diferente. Você tem que ter uma super disciplina, você tem que ser organizado, você tem que se preparar para aquela reunião, então tem que ter um planejamento. Então, olha como é diferente daquele cara que era o se vira nos 30, né? Exato. Que Era só a visão de vendas era essa. É isso. E aí você fala, bom, se eu for para esse lugar, eu sou a pessoa que não deu certo. Talvez eu tenha pensado isso também com um pouco de dor, mas aos 40 e poucos anos, acho que aos 44, eu falei, não, agora eu vou seguir aqui neste momento, tá, gente? Neste momento eu vou seguir por aqui, que eu acredito que vai dar bom. E tem dado bom. Sim. E tem dado bom no sentido de trocas, de entender das redes. Também para um vendedor, para um comercial, é muito importante ter rede, porque não é uma ciência exata vender. Não. 2 mais 2 é... Não, gente, passa por tantos lugares, passa por confiança, passa pelo seu interlocutor a gostar de você ou não gostar de você, independente do produto. São muitas as variáveis, não é verdade, Cá? Muitas. Então, eu vejo que, para mim, eu estou no momento certo, com uma escolha certa para esse momento. Posso mudar? Não, eu tenho certeza que Posso mudar. a gente pode mudar a qualquer momento. Exato. Né? E o que faz a gente mudar? O que faz a gente mudar é a gente se mostrar interessante, interessado. Eu também trabalho no escritório com uma galera Millennial Y e os Zs. E como é que o Z não acha que você é a tia do recreio? Né? Acho que eu falei isso ontem. Como é que você mostra a relevância? Primeiro, eu acho que nesse momento que várias gerações se encontram, que isso é único na história, isso né? É único. Eu, quando trabalhava... E começa agora, né? Porque eu acho que isso vai ser uma constante. É que assim, eu acho que vão subindo outras, descendo, mas Sim. como hoje, que você tem baby boomer ainda, X... Y, milênio, Z, e agora daqui a pouco vai entrar a patotinha das suas filhas, do meu sobrinho. Nunca antes. E como é que você se conecta? Eu vejo que a gente fala muito dos Zs, cobra muito, mas assim, qual é a nossa disponibilidade também de acessar essa galera? Sim. Né? Quando eu quero coisas disruptivas, digitais, é neles que eu colo. Claro. É neles, vocês são impecáveis nisso. Mas cola na gente também. Cola que é sucesso. Cola que tem maturidade. Cola que tem dicas para abreviar alguns tropeços. Os modelos de mentoria reversa têm funcionado tanto por isso, né?
para quem está Para quem está disponível. disponível. Não é? Verdade. Eu acho que tem que estar disponível, tem que ter um interesse. Então, a minha geração também pode virar o narizinho e falar, não sabe imagina. nada, essa geração mimizenta, não é? Ou você fala, puxa, o que eu posso aprender com eles? E o que vocês podem aprender com a gente? Então, eu adoro quando eu vou almoçar com a galera, que traz coisas, né? Então, eu não consigo rotular só a geração, sabe, Cá? Sim. Eu acho que tem uma coisa que é o recorte das gerações, mas tem uma coisa que nos conecta, que são pessoa a pessoa. Então, tem muito jovem que era eu jovem. Uhum. Não sei se você observa isso. Já, Tem muitas pessoas que olham e falam, nossa, era eu no começo. Ou senão eu falo, nossa, tem uma menina no meu trabalho que ela tem 20 anos, eu chamo ela de anciã. Porque eu falei, menina, com 20 anos, você tá nadando de braçada, você é madura. Eu não tinha esses insights, sabe? Eu era meio bobona ainda, muito ingênua. Então, e é esse o meu ponto, assim, às vezes eu falo para as pessoas, não generalizem essa coisa da geração Z não tá nem aí com nada, Por né? favor. Não. Como é que você pode dizer que uma menina dessa com 20 anos, a idade da minha afilhada, por exemplo, tá preocupada com, e sabiamente, eventos climáticos, desde sempre. Diversidade. Com sustentabilidade, com diversidade. Olha, você tem que saber. Ela tinha 13 anos, ela disse, olha, você tem que saber respeitar as diferenças. E a gente é muito ruim nisso, né? A minha geração é muito ruim nisso. A nossa né? A minha começou a tatear isso. Agora, a Z, ela já vem com isso. Então, Sim, é de muito fábrica. o quanto a gente também está disposto a olhar para a geração e aprender com ela. E o contrário também, né? Claro. Mas a gente também tem muita coisa para aprender com eles. Muita coisa para aprender com eles. Não é? Ô, Sil, e aproveitando esse gancho, né? Você me diria que a chave para o sucesso é o aprendizado contínuo? Porque a gente está falando aqui de um momento único na história em que, gente, fatos de realidade. A gente não vai ter uma população economicamente ativa Não. para nos sustentar na Previdência, por exemplo, como ocorreu até agora. Né? Não. Aliás, isso aí é uma outra conversa, mas É uma outra formiga. é um outro episódio, né? Mas assim, não. Então, não dá mais para a gente ter esse pensamento de deu 35, não chegou, Acabou. acabou. Não, porque a gente vai ter que Continuar. continuar e trazer essas pessoas para o mercado de trabalho, porque só digo a vocês que o rouba-monte está ficando cada vez mais desafiador, não é? Boa do Rouba-Monte. É o rouba-monte. Já era há 10 anos, mas agora ele está ainda mais agressivo. Sim. Né? Então, o que você vai fazer para solucionar seu problema de vagas? Porque você tem uma população menor, economicamente ativa, né? Você vai desconsiderar as pessoas que estão no mercado e são experientes? Como é que você vai lidar com isso? Desculpa. Imagina. E no Brasil ainda com uma questão de educação muito crônica, Muito. né? Então, pessoas que as empresas vão ter que pôr no colo, senão não vão conseguir acompanhar, que são digitalmente analfabetas mesmo, Sim. semi-analfabetas, porque a gente vive em bolha, isso é uma bolha, né? Sim. Graças a Deus a gente está nela, tivemos e buscamos oportunidades. Algumas pessoas vão romper essa bolha e vão querer também, vão encontrar oportunidades. Mas não dá mais para descartar a minha geração, por exemplo. Mas é uma pauta que eu tenho tido muito com as minhas amigas. Eu faço meio século ano que vem. Pois é. E ontem eu estava celebrando uma amiga que está fazendo meio século. Aliás, várias, né? Porque a minha geração vem envelhecendo comigo, graças a Deus, né? Então, essa é uma pauta recorrente. Sim. O mercado vai me querer? Eu consigo ser economicamente relevante, ativamente? Isso causa muita dor, muita angústia. A nossa sociedade é muito etarista. Sim. Se é com o homem, quiçá para nós mulheres, né? A beleza, a gente é uma sociedade que valoriza muito a beleza, muito a estética. Então, Melhorou muito já, mas ainda... felizmente estamos caminhando para isso. Mas como é que eu atendo todos esses chamados de uma sociedade que quer a mulher bonita, que a quer jovem, que a quer capacitada? Por outro lado, tem os desafios da vida real, né? Você que é mãe, às vezes tem a questão financeira para fazer uma formação, mas dá.
Ah, não dá para fazer um curso, dá para aprender trabalhando. Tem muita coisa boa na internet. Eu aprendo muito também com as pessoas que eu admiro. A rede. De novo, crie uma rede que seja muito melhor que você admire, que você possa recorrer. As redes fundamentadas na troca legítima de conhecimento, Sim. de troca de interesses, elas são legítimas e elas também fazem a gente crescer muito. Eu cresço muito com você. Ah, Com uma conversa que dura 2 horas no telefone, verdade. que demora, gente, porque na agenda Fica dela. 2 horas no telefone. Quando dá, a gente tem que aproveitar aquela oportunidade. Isso. E aí, 2 horas e meia que, assim, vem desde uma série para assistir até uma questão da vida, como é que eu vivi isso, e como é que está o meu recorte no momento. Tudo é oportunidade de aprendizado. Sim. Então, os amigos também são essa fonte. Sim. Eu sou muito grata a essa rede que também eu posso chamar de amigos, Sim. fora profissional. Eu acho que a gente pode definir, sim, que a chave para o aprendizado, para o futuro, né? Para você se manter no mercado, né? Interessante, tem a ver com essa capacidade de aprender, desaprender, trazer esses skills com você, né? E olha que você informação acessa. relevante. O Instituto for the Future, que é uma das, não sei se você conhece, uma das maiores, falam sobre o futuro, diz que 85% das profissões que vão surgir em 2030 não existem ainda. Exato. Então, ó nós aí, principalmente nós, geração X e um pouco da milênio também, que vai ter que, né? Tem coisas que a gente nem sabe o que vai fazer. Por isso eu até trouxe, estou comercial. Será que não vai surgir alguma coisa que vai virar a minha atenção e eu vou dizer, poxa, eu quero experimentar isso? Quero tangibilizar isso, usar de novo tudo que eu aprendi, né? E somar com um aprendizado Sim. novo, porque eles não estão em caixinhas. Né? Agora eu vou abrir a caixinha disso, vou abrir a caixinha da minha carreira de RH. Não, elas se misturam tanto. Mas tanto. muito. E aí, você, de repente, chega numa cadeira, por exemplo, como a minha, que, de repente, eu psicóloga, tenho que aprender sobre negócio. Financeiro. Sobre financeiro, que é um desafio para mim. Para mim né? também. Sempre foi, né? E tudo bem, tô lá, né? Fui estudar, mas assim, o quanto é importante você fazer isso para você não ficar ali paralisada. Refém. E refém, porque a primeira, gente, coisa que, pelo menos em mim, né? Mas acho que posso dizer que acontece com o ser humano é que quando você não sabe, né, o que fazer, você paralisa. Muita gente. Então, né, peraí, uma forma da gente aumentar a nossa iniciativa, aumentar a nossa dominância, entre aspas, naquilo que a gente faz, é aprender. Não existe outro caminho. Não tem outro caminho. É isso. Ou na prática ou na teoria, mas prática requer tempo. E o que faz a gente ser interessante? É a gente ter bons papos, estar atualizado, ter assunto, estar interessado, né? Pessoas gostosas de conversar trazem esse recorte para a gente. Olha que mulher interessante, olha que homem interessante, que traz uma novidade, que traz uma situação nova para eu aprender. Então, só conhecimento. Qualquer que seja a idade. Não é? Não tem, assim, tem idosos deliciosos. Gente, eu assisti uma palestra há pouco tempo de uma pessoa que eu nem admirava tanto, tá? Foi do Paulo Guedes. Eu cheguei a comentar com você, Sim, né? falamos sobre. Eu não era, assim, muito do Paulo Guedes, confesso aqui pra vocês. Eu fiquei impressionada, porque eu ficaria ouvindo o Paulo Guedes falar o dia inteiro. Sabe aquelas pessoas que têm tanto conhecimento? Uma e trajetória. Aí ele tá falando aqui, economia 2024, de repente ele traz Império Romano para explicar um movimento que está acontecendo no mercado agora. Gente, é tanto conhecimento. Você fala, meu Deus, a minha malinha ainda tá vazia. Não é? Muito vazia. Então, olha como é importante a gente saber usar isso, porque isso vem, claro, que com muito estudo, né? Ele é um acadêmico, Perfeito. mas vem com a vida. Muito, né? Muito. Como a gente pode aprender? Né? Eu tenho muito esse desejo também de estar conectada com pessoas que possam levar minha régua. Sem dúvida. Ô, Sil, pro nosso episódio não durar 2 horas e meia, mas assim, infelizmente estamos fechando o nosso episódio de hoje, mas eu ficaria aqui horas e horas e horas, e a gente, né, como as nossas conversas ao telefone. Mas assim, dica para fechar. Que dica você daria para quem está planejando fazer essa transição de carreira, independente da idade, né? Você está hoje dizendo, olha, eu estou prestes a completar 50 anos, Sim. Então,
Qual a dica que você daria pela tua experiência, pelo que você vê? Hoje você trabalha, né, em uma empresa de educação, você está em uma empresa de educação. Sim. Então, qual a dica que você daria para quem está assistindo a gente? Passa por esse autoconhecimento, invistam, porque a gente... Quando você não sabe, né, aquela máxima, onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, numa transição, observa a tua trajetória. Lembra que a gente falou sobre o quebra-cabeça? De uma certa forma, a vida vai te dando sinais, vai te dando recados. Pega eles, vai entender, eu quero agora trabalhar com culinária. Vai conversar com gente que faz isso, vai entender muito mais do que as delícias, as dores da profissão. Se tiver condições, paga uma mentoria. Não tenho condições. Ouça pessoas que podem trazer relevância. Tem muita coisa boa também aí nas redes sociais, né, no YouTube. Sim. Busque ajuda, né? Não saia... Eu vejo muito, né? Acho que você conhece também alguns exemplos de pessoas que saem da empresa com mindset caixinha, aí ele abre um comercinho. Aí ele abre um comércio achando que ele tem que replicar tudo que ele aprendeu na empresa, então ele já quer fazer aquilo grande, com uniforme, né? E ele quebra. Porque ele não foi estudar. Sim. Então, estuda, vai conversar com pessoas. As minhas transições, ou a minha transição que eu fiz até agora, aconteceu de experienciar também. E a experiência pode acontecer concomitante. Esqueci de contar isso. Quando eu estava lá no atendimento, e veio muito essa questão que eu sou comercial, que eu tenho isso, eu fui vender Tupperware. Olha... Alguém falou para mim, você não quer vender Tupperware? Eu não era pelo dinheiro. Mas eu falei, deixa eu ver o quanto eu consigo vender, porque tem gente que vende pente para careca, né? Lenços quando pessoas estão chorando, como é que você... E eu falei, deixa eu experimentar, porque eu estou trabalhando, minha vida está aqui. Parece bobo, talvez seja, mas foi instintivo meu de falar, deixa eu experimentar isso aqui de uma forma sem me comprometer, testando. Então, antes de fazer a transição, vai testando. Sim. Né? A não ser que, por algum motivo, cada pessoa tem uma biografia, uma história, não deu para você tem que fazer. Mas, gente, a gente pode tanta coisa. É que a gente sempre acredita, e aí eu vou falar muito para as mulheres, principalmente, não que os homens não sejam incluídos, mas até por empatia, né? Esse lugar eu conheço muito mais. Sim. A gente é tão desencorajada, né? Eu tenho muito esse cuidado de, com as minhas amigas, a chamarem de musas, de divas. Vocês podem, essa sororidade que é tão falada. Então, como é que a gente se apoia? Como é que a gente se ajuda? E a gente pode tanta coisa. Converse com pessoas. Se puder também, o meu contato... Pode passar, eu adoro trocar. Mas é o teu momento. Pode dizer quais são os seus contatos hoje, Sil, nas redes sociais, para o pessoal te acessar. Eu estou no LinkedIn aberto, então estou como Silvânia Peducci. Pode me mandar mensagem para a gente discutir sobre isso, que a gente possa aprofundar essas pautas, porque é muito solitário, né? Para a mulher. Acho que estar nesse lugar de pensar e reorganizar sua carreira, principalmente quando você não está mais com 20 anos, é um lugar solitário. Solitário, doído, cheio de julgamentos. E tem um filme que eu adoro, mas assim, eu adoro essa fala específica. Minha geração adora esse filme, Uma Linda Mulher. Uhum. E tem um recorte do Richard Gere com a Julia Roberts, que ele falando que ela era inteligente, que ela era potente, né? E ela fala, mas é mais fácil acreditar quando nos dizem o contrário. No que é ruim. Acho que ela fala, né? ruim, exato. Ela fala, verdade. E é isso, né? As pessoas falam, você está envelhecendo. Ai, você não é mais atraente para o mercado. A gente é cruel, né? E a gente acredita. A gente acredita muito mais do que quando eu falo, isso é musa. Olha a importância do autoconhecimento. Que quando você se conhece, quando vem uma fala assim, ela volta. Você não acolhe aquilo. Você não está refém do julgamento, meu bem. Isso. E assim, gente, quem me conhece de perto sabe. Eu tenho para mim que eu quero ser uma velha paquita. E velha paquita vai conviver com a geração Z, vai conviver com os pichuchucos, que eu não sei nem como vai ser a geração. Nem eu. Eu quero me retroalimentar dessas convivências, de aprender, de saber que, você sabia que está acontecendo isso, inteligência artificial. Poxa, inteligência artificial eu aprendo com a geração Z. Como é que alimenta esse prompt danado? É muito legal. Então, os conselhos são esses. Se conheça,
peça ajuda. Às vezes, assim, a gente às vezes tem dificuldade por vergonha, por medo. Mas o ser humano, lá no fundo, eu acredito, é muito mais bom do que ruim. É. Então, às vezes que eu levanto a mão, eu sempre sou muito ajudada. Levanta a mão, pede. Peça ajuda. E se uma porta se fechar, outras vão se abrir e a gente seguirá aí nesse mercado, sendo relevante, nos ajudando, nos empoderando. Também acho que precisa disso. Muito bom, porque aí a nossa carreira, né, tende a ser... É aquilo, né? Você garante a sua empregabilidade, seja no que for que acontecer. Eu lembro que Não é? você falou isso, eu trabalhei também numa consultoria de tecnologia. Eu não contei aqui, mas eu lembro que algumas coisas estavam acontecendo na minha vida e um ex-gestor falou, mas você não tem medo? Eu falei, não, porque eu sou empregável. Isso, é empregabilidade, E né? foi tão gostoso falar isso. Mas é isso, assim, ó, quando você se autoconhece, quando você testou, né, e já sabe, você já experimentou tudo aquilo, você fica mais seguro, né? Quando você tem papo bom, então você sabe que uma entrevista vai fluir bem com você, vai ser, no mínimo, uma conversa interessante, que se não der certo para aquela oportunidade, vai dar certo para outra, Sim, né? Então, sim. assim, é isso, eu acho que é o segredo, né? E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre transição de carreira e tá com a gente até o final desse episódio, a gente vai disponibilizar para você um e-book sobre transição de carreira, para te ajudar nesse processo, ajudar, enfim, né, alguém que você conheça nisso. E Sil, eu quero muito te agradecer por essa delícia de papo que a gente teve hoje. Foi delicioso. Espero em breve termos mais papos sobre outros assuntos, porque, gente, janelas e assuntos não faltam aqui. Felizmente. Né? E espero que esse papo também ajude vocês, né, nesse momento, se estiverem passando por transição de carreira, a pensar, né, e planejar. Às vezes não dá tempo de planejar, né? Às vezes ela só acontece. Se ela acontecer, Peça ajuda. Peça ajuda, acho que... Use os seus recursos internos, eles são muito relevantes nesse momento. Isso. Mas peça ajuda, não sofra sozinho. E os sinais, né? Que você falou muito dos sinais da vida, assim. Fique atento. Fique atento aos sinais da vida. Você nos encontra com muito mais conteúdo no rpo.solutions no Instagram ou no RPO Solutions no LinkedIn. E no próximo episódio eu espero vocês aqui comigo novamente. Obrigada, viu? Tchau, Sil, gente. muito obrigada. Muito obrigada, honrada de estar aqui. Eu que Beijo. agradeço.